vamos lá ao tema da aula de hoje, PaliCandy 1.8 Flex, aula de número 11, atuador, parte 4. Então vamos lá, a quarta aula sobre os comandados do módulo. Semana passada, fechamos o assunto de aula 3 de atuadores, falando bastante sobre o corpo TBI, né? O corpo de borboleta eletrônica, afinal de contas, né? Está ali, ó, acelerador eletrônico, controle eletrônico, tudo em cima do corpo TBI. E na aula de hoje, vamos falar sobre ignição, ar-condicionado e alguns ajustes de programação com o scanner do PaliCandy 1.8, injeção Delphi MT27E, tá? Então, o sistema Delphi MT27E, o nosso aceleramento, e falaremos também sobre scanner. Diagramação inicial da aula, temos aí no centro, esse é o PaliCandy 1.8 Flex, sistema Delphi MT27E. À esquerda, todos os sinais de entrada, rotação e PMS, densidade do ar, temperatura de arrefecimento, lambda, interruptor dos pedais, detonação, posição de borboleta e pedal do acelerador. E os comandados da ECU, né, que nós fechamos na aula de hoje: partida frio, ar-condicionado, eletroinjetores, ignição, canister, corpo eletrônico, TBI eletrônico e bomba elétrica de combustível. Então está aí a nossa diagramação inicial deste treinamento. Vamos lá. Introdução. Neste último encontro, veremos os detalhes sobre a ignição. Como que é controlado, como funciona, como podemos testar, né, o sistema de ignição desse sistema. Os comandos, né, como que é feito o acionamento do ar-condicionado. E ainda os comandos do scanner automotivo. O que o scanner faz nessa linha de injeção eletrônica. Então vamos todos ao PaliCandy 1.8 Flex. Está aí o veículo, né? E referente aqui aos comentários, né, deste PaliCandy 1.8, tá? É interessante analisar o veículo sempre. Porque nós temos nessa motorização 1.8 alguns sistemas Marelli também, tá? Então atenção, nem tudo vai se encaixar perfeitamente. Se a Marelli é um sistema, se a Delphi é outro, tá? Então sempre atentos a esta dica, tá? Ó, eu falei do Facebook, o Antônio Mendes Dutra já comentou. Professor Escopino, já acessei as aulas no Facebook, ficou muito legal, tá? Os vídeos, ficou tudo fantástico a tela. É como se estivesse aí na sala de aula. Legal, muito bom, tá? Legal os comentários referentes aí a mais uma ferramenta do MEC, a equipe MEC, né? O Diego se esforça bastante para deixar o MEC bem legal no ar pela internet, tá ok? Aí, o motorzinho 1.8 Flex, tá? Referente a essa PaliCandy, lembrando que esse motor é GM, né? Motor idêntico aí, tá? Do PaliCandy, Ideia, Montana, Meriva, mesma família de motores, tá? Então sempre lembrando em relação a motor é GM. Vamos lá. Detalhes iniciais. O controle efetuado sobre o sistema de ignição é tão importante quanto o sistema de injeção de combustível, ou seja, implica diretamente na relação e mistura ar e combustível, a chamada relação AF do sistema. Então, atenção, a ignição, pessoal, é tão importante quanto a injeção, né? A gente fala só de injeção eletrônica, e a ignição? Não pode se esquecer. A ignição é importantíssima, tanto é que sem ela também não funciona. É muito importante. Agora, a ignição, muitos pensam, quando troca de álcool para gasolina, o importante é a injeção do combustível, né? Aumentar o TI,
diminui o TI, né? É simples. Nada disso. A ignição também altera. E olha, é até fácil de entender. Motores, quando são alimentados só com gasolina, tem que ter uma restrição no avanço de ignição. Por quê? A gasolina detona com muita facilidade. Motores só com álcool têm um avanço de ignição maior, mais adiantado, porque o álcool ele já é, né, um inibidor natural da detonação. E é assim mesmo, né? Podem lembrar isso há anos atrás, tá? Quando você regular o ponto de ignição. Vamos ver que exemplo eu vou usar aqui. Deixa eu puxar aqui na memória. Santanão. Pegar um Santana 2.0 carburado a gasolina. O avanço de ignição, se não me falha a memória, era 12 graus. O mesmo Santanão 2.0 carburado a álcool. O avanço de ignição vai ser 15 ou 18 graus. O motor a álcool trabalha com ponto mais adiantado. Ele permite isso, porque o álcool já é um antidetonante natural. Tá? E aqui o carro é flex. Vai ter diferença? Obviamente. Por isso que eu coloquei aí em vermelho, ó, a relação AF, a relação air-fuel do combustível. Quando for tendência de álcool, a ignição vai ficar mais avançada. Quando for tendência de gasolina, vai ficar mais restringido. Tá ok? Bom, por falar em ignição, eis aí o atuador. Claro, quando se fala de sistema de ignição, não é só a bobina, né? Temos esse transformador de ignição, temos cabos, velas, temos mais componentes, né? Se for analisar friamente, até o sensor de detonação faz parte da ignição, né? Tá ali para isso, tá? Mas essa peça é a comandada, é o atuador do sistema. Obviamente, é a ECU que vai comandar essas duas bobinas. Podem ver, são duas, literalmente falando, né? São duas peças, tá? Numa só. A carcaça é única, né? Então são duas peças numa só e bem separado, né? Dá para ver ali, ó, duas torres e duas torres, né? Que seria 1 e 4, 2 e 3, tá ok? Falar então sobre o atuador. O controle do sistema de ignição é mapeado e estático, ou seja, a ECU mapeia toda a ignição em seus avanços e atrasos com segurança, sem o uso de distribuidor de ignição. Obviamente, não há qualquer ajuste, nem mesmo com scanner, hein? Nem com scanner não tem como adiantar ou atrasar o ponto. Ou seja, se mecanicamente for montado correto a correia sincronizadora, correia dentada, né? Marca no comando, marca no virabrequim, tensionou, tudo certinho, não tem que dar errado. O mapeamento da ignição fica automático, fica tudo certinho para não ter qualquer tipo de problema, tá? Portanto, a ignição é dependente apenas da montagem correta da correia dentada. O restante é tudo automático, é tudo eletrônico, ou seja, não precisa regular nada. A manutenção dada ali em velas, cabos ou na própria bobina é simples de tudo. Não tem que fazer nada nesse ponto, tá? Localização da bobina em si, né, do atuador, ó, então vejam, né, onde está, muito fácil acesso, né, está aí na parte posterior do cabeçote, temos ali o conector de 3 fios, posição única de montagem, os cabos de velas, os cabos de vela têm posição, né, obviamente, mas veremos já já que também tem as marcas, né, não tem como errar, mas vamos falar sobre isso. Localização. De fácil localização, temos a bobina de ignição fixa, diretamente
na tampa traseira do cabeçote, com a identificação de montagem dos cabos de velas e o conector do chicote de 3 vias. Obviamente, né, nós temos o que nessa questão? 3 fios, 3 vias? Mas são 2 bobinas numa peça só. Então peraí. São 2 bobinas e 3 fios? O positivo vai ser compartilhado entre as duas e o pulso negativo, né, o controle negativo, ocorre o quê? 1 para cada bobina. Ou seja, temos a bobina cilindro 1 e 4, bobina cilindro 2 e 3, temos uma para cada, um comando para cada bobina. Tá? Então é importante deixar isso sempre bem claro. O que é compartilhado é o positivo. O pulso negativo, aí sim, é específico, 1 para cada. Tá? Funcionamento. Você vendo aí, né, as 2 marcas que eu coloquei na foto, ó, a marca em vermelho e a marca maior em azul. Tá? Por que isso? Bom, primeiro, não se esqueça que aí são 2 bobinas, né? Se passarmos aí, ó, uma régua no meio, teremos uma bobina em cima e uma bobina embaixo. A única ligação entre as 2 bobinas é o positivo. Só. E a carcaça, né? Eles são a mesma carcaça, mas a única ligação técnica entre a bobina de cima e a de baixo é só o positivo, a alimentação positiva. Por que essa marca em vermelho e essa marca em azul que eu fiz? Para raciocinarem. Os 2 pinos pequenos, um pulso e o positivo, é o primário de uma bobina. E o de baixo, o mesmo positivo, e o de baixo é o primário da outra bobina. As 2 torres de cima são o secundário dessa bobina. As 2 torres de baixo são o secundário da outra bobina. É isso, pessoal. Bobina de ignição, não importa o formato, sempre é dividida em primário e secundário. Ou seja, uma linha de baixa tensão que, quando energizada, vai gerar campo magnético. Quando for cortado essa energia, é cortada, né, o pulso negativo, né, o aterramento é cortado, esse campo magnético se fecha. E ele vai transpor para onde? Para o secundário, que é exatamente as 2 torres gêmeas. Por isso nós temos 2 torres e 2 torres. Vamos ver já as marcações, né? 1 e 4, 2 e 3. Tá? Vamos lá o detalhe do funcionamento, portanto, da bobina. As 2 bobinas em uma única carcaça recebem um positivo apenas, que vem da linha 15, linha pós-chave de ignição. E tem 2 controles de negativo, né? Então, o negativo que é pulsado, o positivo, ligou a chave, é constante. Assim, quando ligada, teremos a bobina energizada, formando um campo magnético. Então, primeiro, forma o campo magnético aonde? No primário da bobina. Pessoal, é um enrolamento. Sai um fio do positivo, dá algumas voltas, algumas espiras e vai para o negativo. O secundário é de uma torre para outra, também espiras mais grossas agora, tá? Em menor número, tá? Mas bem pertinho do primário. Eles não estão interligados. Se nós pegarmos o multímetro, medir a resistência entre primário e secundário, vai dar o quê? Infinito. Sim, pessoal. Se eu pegar um multímetro em resistência, colocar lá para apitar, quando tiver, né, circuito fechado, ligar o primário com o secundário, não vai apitar nada, vai dar infinito. Porque essas 2 bobinas, elas estão assim, ó, muito próximas, mas não estão interligadas. Então, esse tipo de bobina que é mapeado estático, o primário está isolado do secundário.
tá? Só para reforçar esse conceito, para vocês aprenderem. Ah, mas se você pegasse a bobina do Fusca e medisse do primário para o secundário da resistência, aí sim. Aquelas bobinas convencionais, tá? Tipo, né, as bobinas asfálticas, né, de uma torre só, aquelas têm ligação do primário com o secundário. Essas estáticas não têm. O primário está bem perto do secundário, mas eles não estão ligados. Por isso, pessoal, que aquece menos, por isso que a tensão é até mais forte, tá? E até no nível de durabilidade é muito boa, tá? Por quê? Porque não está ligado primário com secundário, tá? Diretamente. Eles estão próximos um do outro, mas não estão ligados, tá? Por falar aí da ligação do primário com o secundário, eu já em destaque, né, os 3 fios, né, da bobina, né? Tá vendo aí o conector, ó, de 3 pinos, tá? O vermelho é o principal, né, o positivo pós-chave, e temos os 2, né, controles, os 2 pulsos, tá? Por falar nisso, ó, em alta tensão, tá? A alta tensão ocorre na ruptura desse campo magnético pelo corte do pulso negativo. Teremos um fechamento desse campo do primário migrando ao secundário. Agora, em até 20.000 volts, de acordo com o sistema. Então, peraí. Presta atenção nesse texto que eu estou passando para vocês. Tá? Quem alimenta o primário? Pós-chave e controle negativo. Qual é a tensão do pós-chave? Tensão de trabalho do carro. 12 volts e meio, 13 volts, 14 volts. Belezinha? Tensão de trabalho. De 12,5 a 14 volts. Baixa tensão, né? Será que eu formar aí, né? Só em cima disso, vai ter centelha nas velas? Não vai ter. Precisamos de uma alta tensão. Por que uma alta tensão e não uma baixa? Porque uma alta tensão vai conseguir pular a centelha de um eletrodo ao outro da vela com uma pressão interna altíssima. Por quê? Em que momento é dada a centelha, pessoal? Vocês já viram aqui no MEC várias vezes, né? Quando eu faço essa pergunta, ó, em que momento ocorre a centelha na vela? 90% responde. Ah, claro, né? Se o motor tem admissão, compressão, combustão, escape, obviamente que a centelha ocorre na combustão. 90% dos mecânicos responderiam errado. Não ocorre na combustão. A centelha ocorre na fase final da compressão. Ó, o pistão está acabando de comprimir, subindo antes da virada. Antes já é dada a centelha. É fácil, né? É só analisar que o ponto sempre é adiantado. É 10 graus APMS. 10 graus antes do ponto morto superior. Por que isso? Pessoal, embora a centelha é uma alta tensão, está comprimida a mistura, tá? A frente de chama na câmara de combustão é lenta. Ela demora para inflar toda a mistura. Até inflar, o pistão já virou e começou a descer. É aí que sim, vai ter a dilatação, a expansão dos gases e vão empurrar, né, o pistão, o êmbolo do PMI rapidamente. Então a centelha ocorre na fase de compressão do motor. Tá? E quando nós falamos em alta tensão, 20.000 volts, por que eu escrevi no finalzinho, ó, de acordo com o sistema? Por quê? Vai ter variações de nível de compressão, de desgaste de velas, resistência mais alta de cabos de velas, tipo de combustível, umidade. Tudo isso vai variar um pouco
essa alta tensão do secundário. Ou seja, a bobina pode liberar até 20 mil volts, mas trabalha em média, tá, com 12, 10, até 14 mil volts. Raramente pega um carro que excedendo aí, né, o kV, né, os kilovolts, né, em 20 kV ou 20 mil volts. Normalmente é 10, 12, tá? Ou seja, o sistema trabalha com uma reserva de potência da bobina, tá? Isso é importante realmente, tá? Sempre entender que não é a bobina que manda a alta tensão, é o que o sistema requer dela, tá? Eu ouvi falar, né? Principalmente na época aí de carros preparados, né? Não, vou colocar uma bobina amarela, uns cabos de vela especiais, uma bobina importada, que o carro vai andar mais. Pessoal, muito pouca diferença. Muito pouca. Porque não é a alta tensão da bobina que manda, é o que o sistema requer. Como assim que o sistema requer? Não estou entendendo isso. Qual é a finalidade da ignição? Saltar a centelha. Então, se consegue fazer saltar a centelha na fase final de compressão com 10 mil volts, a bobina não vai mandar 20 mil volts, vai mandar só 10 mil volts. Entenderam? É esse o conceito do sistema de ignição. Por isso que eu falo que é tensão requerida pelo sistema, tá? Outra foto bem interessante aí, né, ó. Telinha de vocês, a bobina Delphi, ó. E olhem, é bem pequenininho, tá? Mas dá pra ver ali, ó. 1 e 4, 2 e 3. Ah, então a bobina ali da esquerda é cilindros externos, 1 e 4, gêmeos. Da direita, cilindros centrais, 2 e 3. Belezinha? Belezinha. Peraí, Scopinô. E se eu inverter o 1 com 4 ali, vai estourar o carro, vai dar problema? Não, não dá nada. Por quê? 1 e 4 são gêmeos. 2 e 3, também eu posso inverter o 2 com 3. Não altera em nada. Estão lembrados? O sistema ignição mapeado estático, a centelha dá uma volta. Ela sai do secundário e retorna para o secundário. Por isso que eu posso inverter 1 com 4 e o 2 com 3, que funciona tudo perfeitinho. Ou seja, a gente consegue analisar, né, que o sistema de ignição é um circuito fechado secundário. O primário e o secundário estão isolados. Falei bastante sobre isso. Só que o primário é um circuito e o secundário também é um circuito. Ou seja, a centelha tem que sair e retornar. Se não retornar, ela não sai. O secundário é um circuito fechado. Belezinha? Vamos lá. Mais uma dica deste nosso treinamento. O desgaste das velas de ignição implicam diretamente na vida útil da bobina, que além de ter problemas de aquecimento do próprio cabeçote, né, porque ela está ali colada na parte posterior do cabeçote, que é quente, o eletroventilador, né, ela recebe o ar quente do radiador, ainda há atenção requerida pelas velas e cabos de velas, ou seja, bobina sofre muito, belezinha? Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico.